Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia e já se inscreve de cara aí no canal se você ainda não é inscrito e clique agora mesmo no joinha porque garanto que este vídeo vai valer a pena. Hoje eu vou falar para você sobre momento fletor e é um tema que foi pedido no último vídeo que eu gravei para vocês, que foi o vídeo da viga de 6 metros. Então, este assunto de momento fletor, ele é importantíssimo e é uma grande dificuldade para os alunos aí que estão na faculdade de engenharia e nas diversas engenharias que tem aí resistência dos materiais e algumas noções de estruturas, eles passam por este processo do cálculo do momento fletor. E muitos aprendem a calcular, mas acabam não entendendo o que é este momento fletor, o que é esse conceito aí, que não é um conceito tão natural para a gente, mas que faz muita diferença. Então, não deixe de assistir este vídeo até o final e roda a vinheta! Muitas vezes na construção civil, estamos acostumados a ouvir perguntas do tipo: quanto de peso essa laje aguenta? Ou quanto de peso esse pilar aguenta? Isso ocorre porque o conceito de peso é algo que praticamente nasce com a gente. Desde pequeno estamos acostumados aí a subir na balança para verificarmos ali quanto que nós estamos pesando. E essas unidades de quilo, tonelada, fazem parte do nosso dia a dia. Mas a engenharia é movida por alguns conceitos que não são tão cotidianos assim, que não fazem parte da nossa vida. E um deles é o conceito de momento fletor. O momento de força é uma grande sacada e é uma verdadeira base da engenharia e do cálculo estrutural e que eu gostaria que vocês entendessem, porque este momento de força ele é capaz de multiplicar ou de reduzir esforços. Vamos começar pensando assim, brincando de gangorra. Eu quero que vocês imaginem agora aquele brinquedo clássico aí dos parquinhos e que muitos de vocês já devem ter brincado na infância, que é a gangorra. Vamos imaginar duas crianças com o mesmo peso. Elas são, digamos, até gêmeas ali, idênticas, e uma tem exatamente o mesmo peso da outra. O que acontece quando a gente coloca essas duas crianças nessa gangorra? A gangorra se equilibra, porque nós temos aqui um apoio ao centro e as duas crianças estão ali com o mesmo peso e a mesma distância até o centro da gangorra. Agora vamos sacanear um pouco. Vamos pegar, mantendo essas crianças, as mesmas duas crianças, vamos tirar o apoio da gangorra do centro e mover um pouco próximo de uma das crianças. Agora vocês vão perceber que acontece um fato inusitado. Misteriosamente, a criança que ficou mais afastada do centro da gangorra irá abaixar e a outra criança irá subir. Mas e aí? Será que essa criança daqui, ela engordou, ela aumentou de peso? Não, ela continua com o mesmo peso, mas ela está agora mais distante do centro da gangorra. Então, o que ela ganhou não foi peso, ela ganhou algo aí misterioso que a gente chama de momento. E as vigas, como são elementos submetidos à flexão, são muito ligadas ao momento fletor. E o que é essa flexão e o momento fletor da viga? Imaginem só que curiosidade que ocorre na viga. Uma viga, ela recebe o esforço perpendicular à sua base e ela precisa ser capaz de fazer com que este esforço dê uma volta e chegue até o apoio. E isso só é possível porque dentro dessa viga aí vai ocorrer um conjunto de esforços que vão combater este momento gerado na viga. E como que isso é feito? Isso é feito porque a seção ali da viga ela se submete a esforços distintos que combatem este momento. Uma parte da viga sofre uma compressão e a outra parte da viga sofre a tração. Vou exemplificar aqui para vocês um pouco. Eu vou usar aqui para vocês agora este martelo, que pesa aqui mais ou menos meio quilo, e este pedacinho de madeira. E vamos lá ao nosso experimento de hoje.
Eu vou pegar este martelo e vou colocar aqui na ponta deste pedacinho de madeira. Percebam que a maior parte aqui dessa outra ponta ficou deste lado e não tem peso nenhum aqui na extremidade. Se eu só parar o meu dedo aqui, eu vou encontrar um local em que eu consigo equilibrar esta viga. Vou tentar aqui para vocês. Então percebam que neste ponto a viga ficou em equilíbrio. Temos o martelo que é bem mais pesado de um lado, só que o martelo está muito próximo aqui do apoio. Do outro lado não temos nada, mas esse braço de alavanca ele é enorme e só o pezinho aqui da madeira consegue equilibrar isso aí. Agora eu vou fazer o seguinte para vocês. Observem que eu vou colocar aqui o nosso mesmo martelo aqui em uma das pontas e vou equilibrar essa viga com apenas uma das minhas mãos. Desconsidere essa parte de trás da viga. Vamos usar neste exemplo essa parte daqui. Se eu segurar neste ponto aqui e colocar a carga aqui, percebam que eu tenho um braço de alavanca pequeno. Então a minha carga está sendo aplicada aqui e o meu braço de alavanca é pequeno. Então o momento fletor que está sendo gerado aqui é pequeno. Se eu deslocar este apoio um pouco mais para cá, vejam que eu praticamente dobrei, então agora eu já estou tendo que fazer um baita de um esforço para manter isto aqui em equilíbrio. Nossa carga aqui continua a mesma, mas eu tenho um braço de alavanca enorme aqui, então o momento ficou muito maior. Se eu continuar prolongando, vai chegar um ponto aqui, ó, aproximadamente, que eu quase que nem consigo mais manter isso aqui em equilíbrio, porque está tão grande aqui o momento deste lado, mesmo com o mesmo peso de meio quilo, que fica muito alto aqui o momento. E é isso aí que acontece nas vigas. Quando a gente aumenta muito os vãos, o momento também aumenta muito. Esse efeito de momento também é facilmente percebido quando a gente precisa trocar um pneu do nosso carro. Percebam que se você usar uma chavinha pequena para tentar tirar o parafuso da roda, você vai ter que fazer uma força enorme. E quanto mais você aumenta a chave, ou seja, mais você aumenta o braço de alavanca, você consegue fazer um esforço menor. Esse é o poder do momento. Então, agora vocês já perceberam que o momento é sempre uma força multiplicada ali por um braço de alavanca. Então, a primeira sacada que eu tenho para vocês é que quanto maior a viga, maior o momento e menos carga essa viga consegue resistir. Mas a segunda sacada que eu tenho para vocês, e aí fica uma dica muito legal, que é o seguinte: como que a gente combate? Qual é o antídoto para isso? E é bem legal e simples, é a gente aumentar a altura da viga. Porque, como eu já falei para vocês, nós temos aqui na nossa altura, na nossa seção da viga, uma combinação de esforços de tração e compressão. Então, da mesma forma que a gente tem um braço de alavanca tentando girar a nossa viga aqui, na nossa própria seção aqui, nós temos outro braço de alavanca, que é a combinação dos esforços tentando fazer o contrário, ou seja, deste lado a viga está tentando girar para cá, nós temos no centro dela dois esforços contrários aqui que equilibram a nossa viga, ou seja, um esforço aqui nesse sentido e o esforço no outro lado no outro sentido. Então, se a gente usar uma viga muito baixinha, nós temos aqui o esforço tentando girar a viga, só que nós não temos inércia para combater este momento. Então, quando a gente vai aumentando a altura da viga, nós também ganhamos braço de alavanca na seção da viga e fica muito mais fácil combater este momento fletor. E uma coisa bem legal também é que é o seguinte: muita gente me pergunta, mas e aí, qual armadura eu vou utilizar na minha viga? E aí, se você já tiver mais ou menos entendido o momento fletor, fica fácil você entender que o cálculo da armadura, ele não é, digamos assim, fixo. Ele depende muito da altura da viga e também da resistência do concreto. E como assim? Se você
calcular uma viga, você vai perceber que às vezes, por exemplo, nós temos aqui uma viga de 30 centímetros de altura, você calculou ela e digamos que como resultado você obteve que você precisa de 3 barras de 10 milímetros, por exemplo. Se você pegar essa viga de 30 e passar ela para 40 centímetros, por exemplo, e recalcular mantendo a mesma carga, você vai perceber que bem provável que 2 barras de 10 já vão atender este caso. Ou seja, quanto mais aumentamos a nossa viga, menos armadura a gente precisa para combater o mesmo momento fletor, porque a gente ganhou no nosso braço de alavanca. Mas e aí, eu falei um tantão aqui e não expliquei para vocês como calcular o momento fletor. Aí é que o bicho pega. Para vocês terem uma ideia, na faculdade de engenharia demora mais ou menos uns 2 a 3 anos para a gente conseguir reunir um conjunto de informações para calcular este momento fletor. Na prática é muito mais fácil, porque nós temos vários programas que fazem este cálculo aí para a gente. Então, vou gravar também para vocês um vídeo ensinando a utilizar o programinha FTools para o cálculo deste momento fletor. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse conceito diferente que se chama momento fletor. E para encerrar, uma frase de Arquimedes: me dê uma alavanca forte o suficiente e um ponto de apoio que eu moverei o mundo. Valeu, obrigado por estarem aí em mais um vídeo. Até a próxima, fui!